Dando continuidade, então, aos grupos da tabela periódica que a gente está vendo, hoje vai ser a nossa terceira aula. Nós vamos falar sobre os pinictogênios, que é o grupo do nitrogênio, basicamente. Nesse grupo, os elementos, em termos de industriais e em termos de civilização, da nossa civilização mais importantes, né? Obviamente, é o nitrogênio e o fósforo, que são utilizados principalmente como em fertilizantes para a produção de alimento, no caso nitrogênio também para fazer explosivos, tanto para a construção civil quanto para a guerra. O arsênio está envolvido principalmente na parte da eletrônica, assim como o fósforo, na construção de semicondutores para processadores ou mesmo de outros emissores de luz, os LEDs. E o antimônio é usado principalmente para fazer ligas metálicas. Normalmente a bateria chumbo ácido, que é usado em automóveis, motocicletas, etc. Aquele metal lá dentro, na verdade, que são os eletrodos, não são feitos de chumbo puro. Eles têm uma liga de antimônio e chumbo para dar dureza, vamos dizer assim, porque senão, se fosse somente de chumbo, era muito mole e com isso poderia danificar o equipamento. E o bismuto é usado principalmente na indústria farmacêutica, né, o maior consumo dele é para isso, na fabricação de medicamentos, principalmente se você talvez tenha ouvido falar do peptobismuto, que é um antiácido, ok? Então, basicamente, são esses daqui. O que nós vamos nos ater na aula de hoje são os compostos, o próprio nitrogênio e os derivados ou compostos de nitrogênio. O nitrogênio é consumido in natura, digamos assim, né? E a principal fonte dele, obviamente, é a atmosfera. Então, ele é retirado da atmosfera através de um processo de liquefação do ar. Nesse processo, você, na empresa, né, você filtra o ar, obviamente, para tirar principalmente resíduos particulados, e aí você vai injetar o ar num compressor, para você poder, obviamente, aumentar a pressão do sistema, com isso você facilita no diagrama de fases para você liquefazer todo o sistema, e também para aumentar a concentração do elemento, que assim, num ciclo inteiro do processo, você consegue uma quantidade maior do que você está precisando, certo? Nesse caso aqui, você faz a compressão e depois, então, filtra, injeta, comprime, e aí vai para uma unidade de resfriamento. Nessa unidade, ele vai ser resfriado a menos 200 graus, e aí você começa a liquefazer não só o nitrogênio, mas outros componentes como o oxigênio, né, e vapor e água também. Então há um processo intermediário que há uma condensação, né, do vapor de água e ele precisa ser eliminado. Então tanto CO2, que também é condensado, quanto água são eliminados nesse processo. Aqui, então, essa mistura, esse líquido, né, essa mistura líquida ainda, vai passar por um processo de filtragem e aí ele é introduzido numa coluna de destilação chamada destilação criogênica fracionada. É igual a fazer a destilação fracionada por aquecimento, né? Só que aqui, como você está em baixa temperatura, basta você deixar a temperatura subir um pouco, que ele vai começar a ebulir, os gases vão ebulir de acordo com o ponto de ebulição de cada um, e a separação é feita, então, nessas prateleiras, vamos dizer assim, que é o típico de uma coluna fracionada. E os pontos de ebulição, por exemplo, do O2 é menos 183 graus Celsius, do nitrogênio é menos 195 e do argônio é menos 185. Então, aquele que tem maior ponto de ebulição, né, ou seja, o oxigênio sai primeiro, depois o argônio e por último sai o nitrogênio. Então, também a separação é feita não só por esses pontos de ebulição, mas também pela massa molecular. Então, aqueles, digamos, mais pesados vão sair na parte de baixo, por exemplo, o argônio, que ele tem aproximadamente 40 gramas por mol, e oxigênio ou nitrogênio, aqui no caso, ele sai mais no alto com 14 gramas por mol. Como, né, esse processo consome energia elétrica, principalmente, por causa da questão dos compressores do sistema de resfriamento. Mas a vantagem disso daqui é que você tem o ar como sendo a matéria-prima. É um processo que
para ser comercialmente viável, ele tem que ter uma escala grande, então ele demanda realmente você instalar isso numa área grande e ter uma empresa dedicada a isso. A outra opção é um processo que você pode instalar em pequena escala e produz também, né, capacidade de produção de um sistema como esse daqui, que é por adsorção e por modulação de pressão, né, em adsorção em zeólitas e por modulação de pressão comprimir e descomprimir o sistema, ele é capaz de produzir até 100 toneladas por dia. E ele produz não só nitrogênio, como também oxigênio. E o ciclo para girar o sistema, é de 2 a 8 minutos. Então é basicamente assim, de novo, a sua matéria-prima vai ser o ar atmosférico, tem que filtrar, principalmente para retirar gases, né? Gases não, vapores, basicamente de água. Então usa alumina para fazer isso, tem um filtro de alumina em pó, comprime para aumentar a concentração e depois injeta no sistema. O sistema é composto, são duas células iguais, aqui na foto de um sistema desse daqui, em escala você está vendo aqui, são esses dois tanques aqui que são sistemas e esses dois outros tanques são para armazenamento dos gases. Então sempre uma coluna está absorvendo e a outra está reformando ou reciclando ela para poder ser utilizada novamente. Então você tem uns sistemas de válvulas onde vai sempre estar entrando ar, a mistura de ar por uma das válvulas, e aí vai passar por uma chamada peneira molecular, ou, no caso, que é composta por zeólitas. A zeólita, nesse caso, ela adsorve o nitrogênio e deixa o oxigênio passar. Então, nessa linha aqui, você vai produzir oxigênio, o nitrogênio ficou retido aqui, certo? Vai deixando passar até um tempo que a peneira, ou o sistema de zeólitas, vai ficar saturado, que isso vai de 2 a 8 minutos. Quando satura, o que acontece? Você fecha, remove o nitrogênio e passa de novo. Então, para evitar que você trabalhe só com uma, nesse caso aqui está sendo mostrado que, enquanto essa daqui, que já tinha sido removido o nitrogênio, está absorvendo, essa daqui está liberando o nitrogênio absorvido. Então, fecha-se, isola-se essa coluna aqui do sistema através de válvulas. Então, está fechado aqui, por exemplo, aqui está fechado, então fecha aqui e vai abrir depois, certo? Para quê? Aquecendo levemente ou reduzindo a pressão, que é o mais comum que se faz, para não ter que ter sistema de aquecimento, você só reduz a pressão sobre esse sistema que estava pressurizado, né? Lembre-se que tem um compressor aqui, você isola essa peneira ou esse tanque do sistema de alta pressão, diminui um pouco a pressão, o nitrogênio começa a sair. Quando ele começa a sair, ele vai sair como o chamado gás de residual, certo? Porque a produção que ele quer aqui é nitrogênio. Então, esses sistemas produzem dois gases, um vai para um tanque e um vai para o outro. A vantagem é justamente essa, que você com um sistema mais compacto consegue ter uma produção local de nitrogênio e oxigênio. E eles são, os dois aqui no caso, estão na forma gasosa, não na forma líquida, como é produzido no outro. Então, para empresas, certo, que utilizam esses gases, seja para usar o oxigênio realmente como oxidante ou nitrogênio como gás inerte, vale a pena ter produção local. A desvantagem é que você não tem ele na forma líquida, que ele tem obviamente, você usa um tanque que é mais... se você tiver oxigênio ou nitrogênio líquido num tanque como esse, você vai ter uma concentração muito maior de gás, porque você vai ter ele na forma comprimida de líquido, certo? Então, a vantagem é essa. Então, depende da demanda você produz. A utilização de nitrogênio, né, tem essa utilização direta do dinitrogênio, no caso, o correto nome seria isso, e não o elemento nitrogênio, mas sim o dinitrogênio, que é a forma molecular. Ele vai ser o ponto de partida para diversas aplicações. Então, ele propriamente dito ainda hoje é usado como gás inerte em lâmpadas incandescentes, porque é muito mais barato que o argônio, né? Gás inerte, né, da propriedade por ele ser muito estável, e a estabilidade dele vem da configuração eletrônica da molécula. Então, se você fizer tanto a distribuição eletrônica usando a teoria de ligação de valência, mais hibridização, ou a teoria do orbital molecular, você vai ver que ele tem uma configuração de mais baixa energia, né, que é de camada preenchida.
E no caso do diagramento orbital molecular, ele tem uma ordem de ligação alta porque a maioria dos orbitais ligantes é que estão preenchidos. Então, nesse sentido, ele tem uma estabilidade química muito grande, por isso que ele é usado como gás inerte. Então, desde a fabricação de lâmpadas, em metalurgia, em processos que você quer evitar a oxidação, na petroquímica, né? Alguns, há um tempo atrás, até hoje, existe às vezes disponível em postos de abastecimento, cilindros de nitrogênio para fazer a calibração do pneu, que nesse caso, para veículos de uso geral, né, como a maioria veículos de passeio, você não precisa disso, que não vai fazer diferença. Ele vai fazer diferença quando o pneu está sobre alta rotação ou alta pressão, como no caso de pneus de competição. Aí faz uma diferença, mas para o uso, para o carro convencional não faz diferença e é só gasto de dinheiro. Tá? Sensores de temperatura industriais de menos 200 a 800 trabalham com sistemas de câmaras pressurizadas, então o gás lá dentro expande ou contrai de acordo com a temperatura e ele é o elemento sensor. Então, para evitar qualquer reação com esses gases dentro do sistema, se usa o de nitrogênio. Ele também, por ela ser inerte, é gás diluente quando é necessário em misturas gasosas. Se você compra um saquinho de batata frita que está estufado, inclusive, esse saquinho de batata frita tem lá dentro nitrogênio para evitar a oxidação dos lipídios e dos ácidos graxos usados na batata, para ela não ficar com gosto de ranço. Então, ele cria uma atmosfera que não é nem oxidante, também nem redutora, inerte. Na criogenia, né, para conservação de alimentos, muitos alimentos que são vendidos, né, congelados ou ultracongelados, é utilizado nitrogênio líquido nos sistemas para fazer esse ultracongelamento e para manter, vamos dizer assim, o frescor do alimento. Aqui no Brasil não é tão comum isso, porque isso é um processo caro, mas em países onde, nos Estados Unidos, Europa, Japão, quando se faz a colheita na própria região, no próprio lugar da colheita, na fazenda ou no produtor, ele tem um sistema de congelamento rápido com nitrogênio. Realmente o alimento passa no vapor do nitrogênio líquido, para ele ser ultracongelado e assim, como eles dizem, trancar ou bloquear a perda de compostos voláteis que dão o frescor, o sabor também do alimento. A temperatura desse processamento, obviamente, é no ponto de ebulição do nitrogênio, que é menos 195,8 graus Celsius, ou 77 kelvins. Né? Ele é a fonte principal para a obtenção da amônia pelo processo de Haber-Bosch. Nós vamos ver um pouquinho. E que vocês devem conhecer também. E a partir daí, da amônia, então você faz toda a cadeia de produção de compostos de nitrogênio, né, para uso tanto na agricultura quanto industrial. Nós vamos ver. Como eu disse, os dois principais compostos, né, que são utilizados aplicando o nitrogênio como matéria-prima é a amônia e o ácido nítrico. Por quê? Porque eles são os dois que, a partir deles, ou você consegue um, você vai conseguir o outro. Para você produzir ácido nítrico, você precisa de amônia, certo? O principal processo de produção hoje em dia utiliza a amônia. E está aqui ele, tá? Você reage a amônia com ácido nítrico, você produz o nitrato de amônio. O nitrato de amônio que é vendido por ser um sólido, não é um líquido, né? Então tem essa vantagem. Ele é vendido justamente como fertilizante. Por isso que a amônia, a aplicação industrial dela, 85% é na fabricação de fertilizante. E nós vamos ver que o ácido nítrico também entra nessa porcentagem, certo? No caso do ácido nítrico, nós vamos ver que não é só fertilizantes, mas também explosivo. Porque justamente o nitrato de amônia tem essa desvantagem nesse sentido. Desvantagem porque recentemente, né, houve uma explosão muito forte no porto de Beirute, no Líbano, e aquela explosão foi causada pelo acúmulo ou pelo depósito irregular de nitrato de amônia naquela região. A explosão ele é altamente reativo, ele pode ser até estável, mas você tem que armazenar ele em condições adequadas, o que não foi feito lá. Por conta disso, né, aquela explosão já é considerada uma das maiores de explosões acidentais,
e o rendimento ou o poder daquela explosão foi maior do que da arma, né, de bombas, da bomba não nuclear mais potente que existe no planeta, que é uma bomba russa. Só para ter uma ideia, existia aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de amônio lá naquele depósito. E que os cálculos, né, dependendo de quem faz o cálculo e leva em consideração, pode chegar até 1 quiloton, certo? Só para vocês terem uma ideia, a bomba de Hiroshima foi de 15 quilotons, então significa 1.000 toneladas de dinamite, de trinitrotolueno, na verdade, o TNT, é equivalente a isso, que esse é a referência, ou até de 300 a 400 toneladas de TNT. De qualquer modo, foi uma explosão violentíssima. Então, ele também é usado como explosivo, por isso que a venda dele é controlada também. De qualquer modo, ele vem da amônia, precisa dos dois principais maiores, em termos de volume, né, dos dois principais compostos produzidos no planeta a partir do nitrogênio. Em menor porcentagem, ele é usado para a produção de polímeros, né, ou o próprio ácido nítrico para outros usos, ou para ser usada também na indústria de processamento de papel, polpa de celulose. A produção mundial, né, em 2016 foi em torno de 146 milhões de toneladas, e a amônia também é um indicativo de aumento de produção agrícola. Então, por conta disso, se a agricultura do mundo cresce, o consumo de amônia cresce também. Então, é só relacionar isso a esse crescimento. Obviamente, o maior produtor e o maior consumidor do mundo é a China, né, junto com a Europa, os Estados Unidos e o Brasil. Então, um dos grandes problemas é você tem que produzir amônia. Para você produzir amônia, você tem que ter aquele tipo de indústria. Uma vez que você produz amônia, você pode produzir o seu fertilizante. A maioria dos fertilizantes no Brasil é importado, e isso é um problema em termos de cadeia de consumo, porque todo o preço de variação da moeda estrangeira é repassada por essa cadeia. Então, esse é um problema que a gente tem ainda, ok? Então, como foi dito, a produção industrial é a partir de nitrogênio e hidrogênio. Então, para você produzir amônia industrialmente, você precisa também de uma planta de hidrogênio. Você tem que ter in situ isso daí, que não vale a pena você transportar. Por que que a amônia, né, é usada, então? Por que que ela é importante para fertilizantes? Não é só a produção industrial, a disponibilidade desses íons, desse tipo de íons, não, desse composto nitrato de amônia. As plantas precisam de uma fonte de nitrogênio. Elas, propriamente ditas, não conseguem fixar o dinitrogênio do ar diretamente. Então, as plantas têm que converter também o dinitrogênio em amônia. E se há bactérias que fazem isso também no solo, né, de converter no formato de nitratos ou amônio, as plantas também têm sistemas de aquisição. O interessante nesse sentido, né, é que, como é feita a conversão de dinitrogênio em amônia nas plantas, é através também de um uso de catalisador. E precisa também de, no caso, hidrogênio, certo? Então, digamos assim, que o processo industrial de produção, ele mimetiza, sem eles saberem na época, o processo de conversão de nitrogênio em amônia nos sistemas vegetais. Para vocês terem uma ideia, né, esse processo é tão complexo que ele só foi elucidado realmente em 2013, tem esse artigo aqui da Nature, onde eles descobriram que o catalisador, na verdade, é um agregado de ferro e enxofre, né, chamado grupo prostético, onde você tem molibdênio aqui, né, e um complexo de ferro e enxofre que é chamado ferrodoxina. São essas estruturas desse jeito aqui. Então, há duas coisas interessantes. O ferro, aqui é um composto de coordenação, ou seja, essa ligação do ferro com o enxofre é uma base de íons, doam um par de elétrons, esse par de elétrons do ferro entrou em orbitais não orbitais D, que teriam elétrons para fazer ligação covalente convencional. Isso daqui, então, o enxofre doou um par de elétrons. Esse par de elétrons entra num orbital híbrido, numa camada acima, em termos energéticos, da camada de valência, onde estão os orbitais D, os elétrons D. Então, o que significa? O ferro consegue fazer uma ligação
forte, covalente com enxofre, e ao mesmo tempo ainda fica com espaço nos orbitais D, se for o caso, para receber elétrons, certo? Para fazer outra ligação, não, mas para você receber temporariamente elétrons ou doar elétrons também, sem romper essas ligações, porque essa entrada ou saída de elétrons ela é feita nos orbitais D que não estão participando dessa ligação. Então, a seleção natural em sistemas biológicos utilizou muito o ferro justamente para poder ser aquele um que fornece ou recebe elétrons, um depósito de elétrons temporário para reações químicas. Então, o ferro é presente em sítios catalisadores de enzimas, né, no processo de produção de ATP, respiração celular, de transporte de oxigênio, etc., está o ferro lá. E a gente vai ver também depois que o ferro também vai ser usado como catalisador num dos experimentos que tem da aula de hoje, ok? Mas aqui o que acontece? Veja, todo esse sistema inorgânico, eles são ligados aqui numa histidina e numa cisteína, que são aminoácidos, e ele é o centro catalisador. Só tem um átomo de carbono também segurando esses ferros aqui. Então, o que acontece? No ferro, que é onde ele pode receber e doar elétrons, é que o nitrogênio se prende. Tá? O nitrogênio vai entrar aqui como se fosse uma base de Lewis. Existem duas propostas, né, da protonação do sistema que é usado para protonação de nitrogênio. Então, um é o chamado distal e o outro é o alternativo. No distal, o que acontece é que vai entrando um hidrogênio por vez. Então, você precisa desse H+, vem dos sistemas, né, biológicos. Então, um nitrogênio vai sendo protonado por vez. Quando ele recebe o terceiro próton, ele é liberado no formato de amônia. E aí, o segundo nitrogênio acaba recebendo os outros, por final você tem a produção de amônia aqui em duas etapas. A outra proposta é que ambos os nitrogênios vão sendo protonados, primeiro um, depois o outro, ao mesmo tempo, certo? E aí você libera-se primeiro amônia e logo em seguida o outro. Então, nesse processo alternativo, não demora tanto a liberação das amônias, porque elas estão mais próximas da outra, esses compostos, do que esse daqui. De qualquer modo, isso não é feito pela planta. A planta não tem essa capacidade. Ela precisa que alguém faça isso para ela. E são as bactérias no solo, certo? Então, essas bactérias, por exemplo, se você tiver oxigênio presente nesse ambiente aqui, dentro do citoplasma da bactéria, ou nessa região onde tem essas enzimas, o que vai acontecer é que o oxigênio, como sendo uma base mais forte de Lewis, ele vai se ligar aqui no ferro e vai impedir a ligação com o nitrogênio. O nitrogênio não consegue quebrar a ligação e aí para o processo. Então, o ambiente onde isso daqui ocorre, ele tem que ser anaeróbio, certo? Ou seja, você não pode ter oxigênio lá dentro. Para isso, as plantas tiveram que desenvolver um outro composto baseado no seguinte: já que o oxigênio gosta de ferro, certo? Vamos dar um outro composto com ferro para ele se ligar. E aí nós impedimos que o oxigênio chegue aqui no sítio ativo e bloqueie os sítio ativos dessa enzima. Então, qual foi o composto que a planta usou? O que já estava sendo usado por outros animais. Ela usou hemoglobina, certo? Então, é o chamado leg-hemoglobina, é uma hemoglobina de leguminosas, tá, ok? Basicamente, a estrutura é muito parecida com a hemoglobina que a gente tem no sangue. Então, esse daqui é uma soja, uma raiz de soja. Se você tiver a oportunidade de retirar uma planta de soja do solo, você vai ver essas nodosidades. Corta ela no meio, você vai ver que é vermelho. Aquilo lá é hemoglobina, o mesmo tipo quase que você tem no sangue. A estrutura é um pouquinho diferente, a composição, mas o princípio é o mesmo. Então, essa hemoglobina captura o oxigênio, certo? Essa daqui é uma microscopia eletrônica mostrando as bactérias lá dentro. Então, onde elas estão aqui, as bactérias que têm essas enzimas, elas estão mergulhadas num ambiente que não pode ter oxigênio se não tem esse bloqueio. Então, na natureza, as bactérias que vivem nas raízes das plantas, né, numa simbiose, elas acabam produzindo amônia a partir de nitrogênio da atmosfera, juntamente com o hidrogênio que a planta produz ou que existe disponível. Esse nitrogênio, posteriormente, essa amônia vai ser convertida, né? Ela vai ser absorvida pela planta, que ela tem canais de absorção, seja de amônia, amônio ou
de nitratos. Tudo isso para usar o nitrogênio para fazer aminoácidos. Tá legal? Que você vai lá e come depois. Então, esse processo é o processo natural. Qual que seria o processo industrial? Então, o primeiro, né, quem desenvolveu a metodologia foi o Haber, lá, o Fritz Haber, na Alemanha, e o Bosch era um engenheiro que possibilitou aquela teoria do Haber, ou pelo menos levar para uma escala industrial, fazer equipamentos de alta pressão, né, que trabalha com dezenas de atmosferas para fazer o mesmo processo que a planta trabalha, a bactéria trabalha em pressão atmosférica, para produzir a amônia. Então vamos ver, isso daí foi adotado pela BASF, que é a indústria alemã lá, que antes mesmo, lá no começo do século XX, já começou a adotar essa tecnologia e foi a primeira a produzir isso daí. Então vou ver um vídeo onde, feito pela própria BASF, que reproduz de forma animada como é feita a produção. One of BASF's first ammonia reactors stands today in Ludwigshafen as an eloquent testimony to the industrial implementation by Carl Bosch in 1913 of the laboratory-scale ammonia synthesis developed by Fritz Haber. The production of this important basic chemical still has its firm place within BASF's Chemistry Verbund. To combine the two starting materials, nitrogen and hydrogen, to produce ammonia, the bonds in the diatomic nitrogen molecule have to be broken. Under high pressures of more than 150 bar and temperatures above 400 degrees centigrade, nitrogen adsorbs onto an iron-based catalyst and is split up into atoms. Hydrogen can now be adsorbed and ammonia is produced. The catalyst itself remains unchanged. This reaction generates heat, and therefore the reacting hot gas in the ammonia reactor is cooled with a supply of cold gas. This is achieved with a sophisticated flow system of synthesis gas based on the heat exchange principle. In this way, the so-called equilibrium reaction can be prevented, in which the ammonia tends to decompose again to its constituent elements. The ammonia is collected as a liquid and stored in tanks. The remaining synthesis gas is returned to the reactor and forms more ammonia. An important precondition for ammonia synthesis is the efficient production of pure hydrogen. In several process steps, this precedes the actual ammonia synthesis. In the primary reformer, first the natural gas methane is heated together with steam to about 800 degrees centigrade and is thereby converted into a mixture of carbon monoxide, carbon dioxide, and hydrogen. In the downstream secondary reformer, air is then added and the remaining methane gas is converted at above 1000 degrees centigrade by means of catalysts, and nitrogen is added. Since especially carbon monoxide but also carbon dioxide would damage the iron catalyst used in the ammonia synthesis, they have to be separated off. Carbon monoxide is converted into carbon dioxide in a two-stage process using special catalysts. The carbon dioxide can be removed by a chemical scrubbing process. What remains is the pure synthesis gas consisting of 3 parts of hydrogen and 1 part of nitrogen, which can now be transferred to the actual ammonia reactor. A good 3/4 of the global output of ammonia goes into fertilizer production, while the remainder is used for technical products. BASF, the chemical company. Então, como nós vimos, né, a amônia, né, o próprio catalisador que a BASF usa aqui nos processos lá, também é a base de ferro. Então, é a mesma história. O segundo composto mais importante, como eu havia dito, é o ácido nítrico. De novo, né, no formato de nitrato de amônio, para a produção de nitrato de amônio, é utilizado justamente para fertilizante. Tá, ok? Fora isso, ele é usado também para fazer nitroaromáticos, né, na fabricação de poliuretana e poliamidas, como no formato para a produção do ácido hexanodicóico. Nesse caso aqui é a mesma história, você precisa do ácido nítrico para fazer, a gente já viu a reação, os fertilizantes, né? Ele tem como
subproduto, ou pode ser usado também como isso para a fabricação de explosivos, o próprio fertilizante, como a gente falou, em explosivo, e na fabricação de polímeros, ok? Existem outros produtos que se usam também a partir de ácido nítrico, mas a porcentagem é muito pequena em termos de escala de produção mundial, que é em torno de 55 milhões de toneladas por ano. Bem menor, 3 ou 4 vezes menor, às vezes, que a produção da própria amônia. Os maiores consumidores, né, o maior produtor é a China, os maiores consumidores são as partes da Europa, principalmente o oeste europeu, o leste europeu, certo? O oeste também produzem, né, vários fertilizantes, bastante, os Estados Unidos e a própria China. Então, a produção, o consumo na América Latina é muito pequena comparado com o resto do mundo. A produção, você pode ter a produção do ácido nítrico de 2 processos, como a gente já havia dito. Você vai utilizar a própria amônia, é chamado do processo de Ostwald, né, para você fazer o ácido nítrico a partir da amônia e do oxigênio do próprio ar. Então, a partir da produção da amônia, do jeito que a gente viu lá no processo de Haber-Bosch, você pega essa amônia e injeta dentro de um sistema chamado conversor, que tem um catalisador. Esse catalisador, na verdade, é um dispositivo desse tamanho, é um tipo uma peneira, né, uma tela perfurada de uma liga de platina-ródio. Então, ao tamanho da tela aqui, comparado ao tamanho de pessoas. Essa é uma microscopia eletrônica só para ver a superfície dessa tela, que é a escala microscópica. Isso daqui está em torno de 100 micrômetros, certo? Então, ela é bem pequena, com uma área de superfície muito grande para absorver esses gases, para fazer a reação. A reação, ela é espontânea e é exotérmica, certo? Então, a amônia reage com o O2 e produz o óxido nítrico, o NO. E essa temperatura aqui, como ela é uma reação exotérmica, isso daqui é uma temperatura que chega próximo entre 950 e 1000 graus. Então, também a própria platina, a ródio, essa liga não é só a questão da propriedade dela para fixar essas moléculas, que é essa função da platina como catalisador, mas porque também essa liga tem um ponto de fusão muito maior que isso daí, certo? A reação está aqui, ela produz em torno de 900 kJ por mol, por isso que ela chega nessa temperatura, e ela produz água também, vapor de água. Aí o óxido nítrico, então, vai ser misturado novamente com o oxigênio, e essa reação com o oxigênio do ar também, né, do óxido nítrico, vai formar o dióxido de nitrogênio, o NO2. Então, é a partir do NO2, quando você reage NO2 com água e oxigênio, você produz o ácido nítrico. E isso vai acontecer aqui na torre de absorção. Então, você tem um sisteminha onde você injeta a mistura gasosa aqui, ela vai subir, ela vai passar por esses pedaços de quartzo, né, que são, na verdade, feitos de quartzo para poder aguentar o pH, o ataque do ácido, então, por isso. Aí é injetado água e o oxigênio do ar também. Então, é lavado essa mistura de gases, né, sobra um resíduo também de O2 aqui, e essa mistura de gases, então, reagindo com água, através da equação que está aqui, acaba produzindo o ácido nítrico concentrado. Algum gás que não reagiu, que estava na mistura, que entrou originalmente aqui, ele é removido também do sistema. Então, esse é o principal sistema de produção mundial de ácido nítrico. Você precisa da amônia para fazer isso, ok? O outro processo você pode usar, então esse daqui usa a amônia, que é produzida a partir do nitrogênio do ar, e você usa também o oxigênio que vem da atmosfera. Então, por conta disso, você pode instalar esse tipo de planta em qualquer lugar do mundo. O outro processo depende de mineração, tá? Que é um processo que utiliza o salitre, que é uma mistura mineral de nitrato de potássio e nitrato de sódio. O principal produtor mundial é o Chile, e durante muito tempo a Inglaterra tinha um acordo com o Chile que ela controlava o comércio mundial de salitre. No início da Primeira Guerra, o que incentivou, inclusive, o Haber a tentar desenvolver o processo de produção de amônia, né, para produzir nitratos, tanto para fertilizante quanto para explosivo para usar na guerra, foi justamente o bloqueio que a Inglaterra colocou e os aliados ao consumo de salitre do Chile, porque antes do começo do século XX não existia a produção de amônia do processo Haber,
Então a Alemanha ficou isolada, que era naquela época o Império Austro-Húngaro, e com isso incentivou a produção, né, a pesquisa nessa área. O Haber veio com a proposta. Então, se não houvesse o processo de Haber, uma das maneiras dos aliados tentar controlar a capacidade bélica da Alemanha para a produção de explosivos para balas de revólver, de canhão, bombas, etc., era bloqueando o consumo de salitre do Chile. Não deu muito certo, porque eles acabaram implementando a produção e desenvolvendo, né, fazer amônia a partir do ar, e com isso todo mundo conhece a história depois como se desenvolveu, ok? Mas ainda hoje há algumas usinas de produção de ácido nítrico utilizando fontes, né, ou reservas de salitre. Nesse caso, existe a reação, existem dois componentes na mistura do mineral, então você pode reagir. Se você tiver ele rico em nitrato de potássio, você precisa sempre de ácido sulfúrico para poder produzir o ácido nítrico aqui. Então, nessa reação aqui, você produz ácido nítrico e hidrogênio sulfato de potássio. Precisa ser aquecida para acelerar a reação, certo? Entre 250 e 300 graus. Se você tiver o seu mineral rico em nitrato de sódio, também tem que ser usado o ácido sulfúrico para isso. Você vai produzir o ácido nítrico e sulfato de sódio. Ambos aqui vão estar na forma sólida ou pouco dissolvidos, né, e podem ser extraídos pelo processo só por sedimentação. Isso é feito num forno para aquecimento, num sistema chamado de retorta. O forno de retorta é o nome industrial desse forno, que é, na verdade, um tubo feito de ferro fundido. Por que ferro fundido? Porque ele aguenta o ataque tanto do ácido nítrico quanto do ácido sulfúrico. Então, uma vez que é feita a mistura aqui, aquecida a 200 e 300 graus, você faz a conversão e depois transfere isso daqui para um separador de vapor e líquidos, porque você vai também ter esses dois aqui na fase de vapor. Então, aquilo que já está na fase líquida vai para um tanque, um coletor de líquido, né? Parte dos sólidos fica no forno, então você coloca numa altura aqui que você consiga tirar principalmente a fase líquida e vapor, e aquele vapor quente vai para um sistema de resfriamento para condensar, para ser transferido também para o sistema de coletor do ácido nítrico concentrado, certo? Esses tubos aqui têm que ser feitos de sílica, quartzo, basicamente, para aguentar a corrosão, para não ter corrosão. Aí então você deposita aqui o ácido nítrico concentrado e ainda, né, porque como isso ainda está quente, ele tem vapores ainda. Então a própria empresa coloca um sistema para recuperação desses vapores, né, através da lavagem com água ou ácido nítrico diluído também. E aí eles têm um segundo tanque onde você tem ácido nítrico diluído. Então o mesmo processo produz ácido concentrado e ácido diluído. Tá? Esse processo, como eu disse, ele depende de fontes não renováveis, né? E aí a hora que acaba ou fica comercialmente inviável, não é mais como você produz, mas são os dois sistemas. Existe mais um sistema, mas a gente não vai falar dele aqui, são esses dois que são mais próximos da nossa realidade. Então, no laboratório, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer, nesse caso aqui, dois experimentos. Um experimento, na verdade, que vocês deveriam fazer, e o outro é só demonstrativo. Um é a preparação do NO, do óxido nítrico no laboratório, e testes desse NO, né? Também testes com ácido nítrico, e o outro é a demonstração da produção num sistema laboratorial da amônia, que não é baseado no processo industrial, mas você consegue produzir amônia também, certo? Então, nesse caso aqui, teria que ser feita essa montagem, que é bem simples. Você tem um quitaçato aqui conectado por uma rolha de borracha com um funil de separação, certo? E no conector lateral aqui do quitaçato, como está ilustrado aqui, você vai colocar ele, conectar ele num tubo, que esse tubo aqui, ele tem na extremidade dele, ele é curvado. Aqui está uma curvatura reta, mas aqui não dá para ver depois no vídeo, mais à frente vocês vão ver, a curvatura dele termina em U, certo? E ele tem que ser mergulhado em água, tá legal? Para evitar reações com gases atmosféricos do NO. Então, o processo nós vamos fazer a partir da reação entre ácido nítrico e cobre.
Então, vai ter que depositar segundo o roteiro, né, que vocês vão estar seguindo. Vai estar escrito assim: adicione no quitasato 1 grama de raspas de cobre sólido e no funil de adição 4,5 ml de ácido nítrico sobre 5,5 ml de água destilada. Então, nós vamos usar o ácido nítrico diluído aqui. Aí, durante o processo, vai abrir o funil, certo? A torneirinha aqui, e vai começar o gotejamento em cima e vai produzir o NO, que é um gás. Esse NO, então, vai ser coletado aqui nesse sisteminha com um selo hídrico, selo de água. Eu deixo aqui para vocês completarem a reação que vai acontecer e vão ser produzidos, na verdade, não só o NO, mas outros 2 subprodutos. Tá legal? Que tem que ser levado em conta também. Um vai estar dissolvido e o outro vai estar junto com o ácido, provavelmente, mas também vai estar nessa parte líquida que vai ser formada embaixo. Tá? Vão ser produzidos 4 tubos. Esses 4 tubos aqui, que estão aqui em cima do chão da capela, vão ser usados para coletar o NO. E serão com esses tubos aqui que nós vamos fazer esses experimentos. Nós vamos reagir ele com o ar atmosférico, nós vamos resfriar e aquecer esse tubo que reagiu com ar atmosférico e depois nós vamos adicionar água e oxigênio para ver também o que acontece. São 3 experimentos, nós produzimos sempre 4 tubos, certo? Por quê? Porque se der errado um, você perder um, ainda você tem um de reserva e não precisa produzir novamente, né, o NO. Porque uma vez que você fez a coleta, já é calculado o suficiente para você não ter muita produção além disso. Lembrando sempre, está na capela, isso daqui tem que ser feito diferente do que está aqui, que teria que estar mais profundo, certo? Por questão do NO, ele produz, por reação com o oxigênio do ar, que vocês vão ter que ver qual é a reação, um gás que é altamente tóxico para a gente. E essa toxicidade é porque na reação com água, no final das contas, como a gente viu no processo industrial, né, você vai ter a produção de ácido nítrico. Como nossas membranas, nossas mucosas são sempre úmidas com o líquido fisiológico, que é composto principalmente de água, então respirar esses gases forma ácido nítrico que ataca as células e danifica o tecido. Tá legal? Então ele tem que estar naquele sistema. Trabalha na hora de abrir isso daqui com o vidro da capela abaixado e todo o sistema lá no fundo para poder pegar o principal fluxo de exaustão da capela. Tá ok? Então, seguindo, então, nós temos aqui 3 vídeos na sequência. Esse daqui nós vamos ver como que é a produção, né, como se comporta a produção, e esses 2 aqui como que se faz a coleta. Só adiantando, né, a coleta, o tubo você já mergulha dentro da água, tem a bacia aqui com água, para ele ser preenchido totalmente com água e deixa a rolha invertida, para você poder fechar o tubo sem retirar ele de dentro daqui, sem expor ele ao ambiente. Vocês vão ver isso como é feito mais ou menos no vídeo. Então vamos lá ver como que acontece quando você abre aqui e começa a adicionar a solução diluída de ácido nítrico, vai começar a reagir ali com o cobre. Então você já vê um vapor sendo depositado, condensado ali na parede do frasco, a reação é altamente também exotérmica, certo? E vaporiza parte da água que você tem lá, então você já tem aqui um pouco de vapor condensado. Mas a ideia é ficar de olho depois aqui na bacia, até que a pressão aqui seja o suficiente para deslocar o ar que esteja aqui e começar a produzir o NO. Você não vai coletar assim que começar a borbulhar, porque o que ele está borbulhando, na verdade, era o ar atmosférico que ficou aqui dentro quando você fechou o sistema. Então, é dado um tempo, mais ou menos, depois de começar a borbulhar, e com isso você começa a coletar. Então, aqui é a ponta do tubo entortado, em U, eu disse, começa a sair as primeiras bolhas, né? Então você deixa um pouquinho até ter um fluxo de bolha o suficiente, né? Que está construindo pressão ainda para vencer. O quanto é fundo isso, você deixa 1 centímetro, mais ou menos, abaixo da linha da água, para também não ser uma maneira que evite, né, que a pressão formada do quitasato não consiga vencer a coluna de água que está ali em cima. E aqui, nesse último, a maneira de coletar. O tubo sempre tem que ser feito com ele por baixo, ele pega o tubo de ponta cabeça, coloca por cima um pouquinho ali
da ponta do tubo em U, ele nunca deixa a água sair, ou seja, não pode deixar entrar ar aqui dentro, tá legal? Então, assim que o tubo for preenchido, novamente ele levanta o tubo um pouco, ainda com a borda, a boca dele dentro da água, e leva a boca desse tubo para essa rolha. Então, esse nível de água aqui, ele tem que ser feito de uma maneira que você consiga, no final, chegar com o tubo aqui, a boca do tubo, certo? Ele não sai, você não precisa retirar ele da água e você consiga tampar ele aqui ainda. Tá legal? Então, com isso, não, então você vai ver que a produção aqui você tem que fazer com que seja produzido gás até chegar no fim. Ou seja, não pode ter mais água lá dentro. Porque se tiver água, você vai colocar água lá dentro também junto. Certo? Então, essa produção é feita até que o tubo todo esteja preenchido. E isso você vai saber, hora que, enquanto você deixar aqui, vai começar a sair bolhas para o lado de fora do tubo e não mais lá dentro. Certo? Uma vez que fez isso, vai ser levado lá para ser selado, para ser tampado. No frasco de reação, né, no Kitasato, onde houve a reação, que você vai ver a formação dessa fase, dessa solução que tem essa cor aqui. Como você já tinha cobre lá dentro, né, dá para ter ideia do que vai ser um sal de cobre, vai se formar, mas você coloca aqui na reação depois e coloca ele na forma aquosa. Tá, ok? As instruções aqui nessa parte são claras, você vai abrir a torneira do funil para adicionar, e o NO vai ser recolhido em tubos de ensaios grandes preenchidos, né, com água destilada e emborcado numa cuba d'água, que aí é a nossa bacia. Uma questão que eu sempre pergunto também, que é importante vocês verem, né? Aqui tem um vídeo, a gente usou cobre e ácido nítrico diluído para produzir o NO, certo? Então, vamos ver um outro experimento onde ele faz uma coisa praticamente igual, só que ele usa uma moeda, né, de 1 centavo lá dos Estados Unidos. A nossa moeda de 1 centavo, de 5 centavos, é uma liga de cobre com estanho, mas ela tem cobre o suficiente também para produzir essa reação. Então, vamos lá para ver o que acontece. Ele vai fazer a reação e ele vai produzir. Então, ele jogou uma moedinha de cobre, tem bastante cobre, dentro de uma solução de ácido nítrico diluído, certo? E aí, ele está produzindo o gás, e perceba que esse gás é diferente do nosso. O nosso é transparente, certo? Então, ele não está produzindo o NO, ele está produzindo o NO2, como ele mostrou ali na legenda do vídeo, certo? Então, ele está mostrando aí o gás, o NO2 sendo puxado pelo sistema de exaustão, né? E o resíduo ele vai jogar numa coisa com bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido. Então, esse foi o experimento. Aqui ele mostra como que ficou a moedinha depois da reação. Então, a pergunta que surge é o seguinte, tá? Por que a reação desse experimento deu um resultado diferente, deu um NO2 ao invés de NO, se nós usamos os mesmos reagentes do que nós usamos no experimento do laboratório? Fica essa questão para vocês. Próxima etapa agora são os testes, né? O primeiro, usando aqueles tubos agora, selados, veja, não tem água, não tem nada aqui dentro, você vai abrir esse tubo e expor ele ao ar atmosférico. Então a reação vai ser, nós produzimos NO e nós vamos reagir com uma mistura de gases. E está aqui de novo para você preencher o que vai acontecer. No laboratório você faz isso do jeito que o técnico vai fazer aqui, abrindo rapidamente, circulando o tubo e fechando, porque você quer que o produto da reação, né, você vai utilizar ele para o próximo teste. Então, demonstrando como faz, ele abre, agita o tubo para coletar gás e você vê que aconteceu uma reação e você vê a mudança de cor. Então, o produto, né, dessa reação tem uma cor acastanhada, típica de um outro composto de nitrogênio também. Vocês aí determinem. Esse tubo vai ser usado para o próximo procedimento, que agora nós vamos resfriar esse tubo. Por quê? Porque esse composto formado, ele pode ser apresentado em duas fases, certo? E ele é um equilíbrio. Essas duas fases estão presentes aqui na forma de um equilíbrio.
E o que você vai fazer é deslocar esse equilíbrio. Você vai aplicar o princípio de Le Chatelier de deslocamento de equilíbrio, no caso, usando a temperatura. Tá? Essa reação, são duas reações aqui, uma reação direta e uma reação reversa. A reação direta é exotérmica, então da esquerda para a direita é uma reação exotérmica e da direita para a esquerda é endotérmica. Então, se uma reação é exotérmica, eu estou no equilíbrio, certo? O que vai acontecer? E essa outra reversa endotérmica, conforme eu vou produzindo esse produto aqui, vai aquecendo, o que vai acontecer? Eu vou acabar bloqueando a produção desse composto aqui, justamente porque a outra reação vai ser favorecida. Então, para tentar minimizar esse efeito, eu reduzo a temperatura, ou seja, eu extraio o calor e eu desloco o equilíbrio para o lado direito. Tá legal? E depois, no próximo, eu vou fazer o aquecimento. Eu quero fazer justamente o reverso. Como ele é endotérmico, ele absorve a energia do meio externo, eu vou fornecer energia para favorecer a outra reação. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Observar a coloração dentro do tubo. É esse o principal indicador de que houve a reação. Mais duas dicas é o seguinte: esse reagente do lado de cá, ele é paramagnético, e esse do lado de cá é diamagnético. Então, assim que você determinar, se você quiser fazer a distribuição eletrônica dos dois aí para você ver o porquê, isso também vai te dizer que seria um teste que poderia ser feito, mas não é o caso, né? Mas tem propriedades diferentes desses dois compostos. Então, vamos lá. Ele vai colocar, então, num banho de água com gelo. Tá? Como o tubo está selado, não tem problema, você pode até mergulhar ele lá sem problema algum. Então, observe o que acontece com a coloração do tubo dentro do banho de gelo. Certo? Então, eu estou deslocando, quando eu resfrio, eu estou deslocando para o lado direito da reação. E agora você vai ter esse composto novo formado e a cor mudou. Basicamente, o que se enxerga no vídeo é que a coloração original, daquele composto original que reagiu com o ar atmosférico, ela sumiu. Tá legal? Então, apesar de parecer que está um pouquinho ainda lá, mas ela sumiu, é por causa da maneira como foi filmado. Tá ok? O próximo é pegar o mesmo tubo e vai ser feito um aquecimento. O aquecimento, no caso, já havia um becker com água quente, né? Não precisa entrar em ebulição, basta próximo da ebulição, e você vai inserir o mesmo tubo dentro do processo. E, de novo, é a mesma reação, só que agora eu vou estar deslocando o equilíbrio para o lado esquerdo, porque para o lado esquerdo é endotérmico, você precisa de energia para acontecer. Então, observa aqui o processo, que dá para ver a mudança de cor novamente. Então, o que ele está favorecendo agora é a formação para o lado esquerdo do composto original, que é aquele composto que foi formado da reação com o ar atmosférico. Então, esses compostos, né, se você pensar que esses compostos podem estar presentes na atmosfera, e leve em conta, a hora que você fizer todas as reações, que na atmosfera também tem chuva, certo? Então, relaciona o que você está vendo aqui com processos atmosféricos e com problemas ambientais que a gente tem. Plantas industriais produzem, né, dentro dos processos industriais, muito óxido nítrico, ou seja, o NO, certo? Que reage com o ar atmosférico, vai para a atmosfera, fica na atmosfera e depois reage com a água da chuva também. Tá legal? Esse processo é um processo que a gente vai ver daqui a pouquinho também, que é aqui ele está mostrando, né? Tem uma foto aqui mostrando, só para ter uma ideia do contraste, basicamente voltou àquela cor original, certo? O próximo, agora é um filminho também, mas foi muito rápido. O próximo, então, nós vamos fazer a reação desse sistema, né? Nós vamos pegar agora um dos outros tubos originais, isso está no roteiro, então um tubo que não foi usado até agora, desses dois outros três aí, experimentos. Então você vai retirar a rolha de um dos tubos obtidos no item A e vai adicionar 1 ml de água. Quando você fizer isso, mantenha a rolha bem próxima aqui, né? Use o mínimo de espaço para evitar a entrada de ar atmosférico. Fecha, agita vigorosamente para a mistura do gás com a água, que você tem o gás lá dentro, obviamente. E depois, em sequência, você vai retirar a rolha novamente e observar os efeitos do ar sobre os gases que estavam aí. Diferente
ou igual àquilo que nós vimos lá. Então agora você tem uma reação do óxido nitroso, que você viu, com o oxigênio do ar e água, que dá aquele fenômeno atmosférico amplificado que eu disse pela industrialização do mundo. Tá legal? E aí você vai ter que medir o pH dessa água que você introduziu. Então você tem que medir antes, está aqui o pH da água antes, ele está basicamente pH 5, que é a água de laboratório. Por quê? Porque a água destilada, que era para ser pH 7, fica exposta ao CO2 do ar por muito tempo. Com isso ela acidifica um pouco pela formação do ácido carbônico. Se você quer fazer ela voltar para 7, é só aquecer para remover o CO2 lá que estava dissolvido. Mas está em torno de 5 aqui o pH, olhando aqui no papelzinho. Então, vamos ver o videozinho e depois vai ter o indicador de pH depois. Então, ele fechou, certo? Veja que já teve, certo, uma pequena reação ali. Você tem a mistura, a cor não se alterou. Você não viu nenhum tipo de reação, mas basicamente a cor não se alterou. Tá legal? Aí, se você for medir o pH após a reação, você vai ver que ele vai estar ácido. Tá ok? Então, nesse sentido, se você abrir o tubo agora e deixar ele reagir com o ar atmosférico, o que você vai ver é a mesma reação que você viu lá anteriormente quando ele foi exposto. Tá legal? O próximo teste é o teste com o ácido nítrico. Nós vamos reagir ácido nítrico quente com o carbono. Então, o próximo é o composto, né? Não é o próprio gás, mas um dos compostos feitos com nitrogênio. Então, o ácido nítrico mais carbono incandescente, que é o que está lá, certo? Você vai ter 3 produtos aqui. Então, no roteiro, isso agora, lembre-se, né? Você vai trabalhar com ácido nítrico concentrado, mesmo que diluído ainda em alta concentração, aquecer ácido nítrico sem pedrinha de ebulição, sem aqueles cacos de porcelana para controlar o aquecimento, usando uma chama que chega a 950 graus. Tá? Então, esse procedimento tem que ser feito com cuidado, de preferência com o vidro abaixado e sempre fixando esse tubo com a boca dele virada para trás, lá para o fundo da capela, não só para pegar os vapores, mas caso aconteça alguma coisa aqui de ebulição violenta, para fora. Por que o vidro abaixado? Porque se esse tubo, apesar de ser vidro temperado, der algum defeito e isso estourar, certo? Vai vir para o seu lado gotas de ácido nítrico concentrado quente. Então, o vidro da capela tem que estar abaixado, né? Você coloca os braços lá dentro, avental de manga longa, certo? Que se acontecer, pega só sua mão, se for o caso, se você não tiver com luva. Tá legal? Então, no roteiro está chamando a atenção para isso. Então, fixe, né, utilizando um suporte universal, em posição ligeiramente inclinada, né, um tubo de ensaio contando aproximadamente 2 ml, aqui ele pôs mais, mas é 2 ml de ácido nítrico concentrado, é aquele que está no frasco original. Aí você vai aquecer com um bico de gás com chama azul, com cuidado na capela até a ebulição, certo? Então vai ser um problema, você tem que ver a ebulição. Depois você vai desligar e colocar um pedaço de carvão incandescente. Você vai desligar? Não, você vai tirar o aquecimento, isso daqui vai estar numa temperatura suficiente perto do ponto de ebulição, e você vai usar a própria chama ligada, com uma pinça você vai segurar um pedaço de carvão, né, que é o carbono, e você vai aquecer até ele ficar rubro, e depois vai jogar dentro do tubo e observar o que acontece. Tá legal? E escrever a reação que vai acontecer aqui. Tá legal? Esse é um procedimento que, como eu disse, um problema de segurança, né, porque você vai estar trabalhando com isso, então eu vou mostrar 2 maneiras de fazer. A maneira errada e a maneira correta. Então, a maneira errada é essa, que ele vai fazer inicialmente. Então, dá uma olhada na posição do bico de gás da chama. A chama está sendo colocada muito em cima, certo? E está alinhada aqui com o tubo. Isso faz com que essa parte de baixo aqui receba muito mais calor e acaba gerando uma ebulição muito mais rápida do que o corpo propriamente dito. Então, o correto seria você vir com a chama e distribuir esse calor por todo o volume do ácido que você tem aqui, certo?
Então, veja que aqui no fundo do próprio tubo começou até a mudar um pouquinho de cor. Então, perceba o que vai acontecer nesse maneira que ele está fazendo o procedimento. Tá? Não é só isso daqui, mas ele está sendo muito intenso o aquecimento num ponto só. Agora que ele percebeu que a solução começou, o líquido começou a se movimentar, ele vai tentar segurar. Só que existe uma inércia de aquecimento. Todo o sistema está absorvendo calor, não é a hora que você tira. E aí o que aconteceu? Jogou ácido lá para fora, certo? Então imagina se aquele jato de ácido quente que foi jogado lá, ácido concentrado, tivesse vindo para o seu lado. Tá ok? Ele insistiu aí em fazer o experimento, mas isso já estragou parte do experimento porque você já estaria correndo para o hospital. Como que você faz da maneira correta? Então a maneira correta agora é toma cuidado com a maneira como se faz o aquecimento. Então perceba que agora ele está distribuindo, ele não está insistindo tanto em ficar com a chama lá em cima, ele está oscilando a ponta da chama, certo? E a hora que ele viu que deu a primeira ebulição, ele não afastou tanto a chama, só não tirou direto. Então esse calor remanescente continua lá, só que não está sendo de forma violenta. Então agora ele colocou, e agora sim você consegue ver, perceba que nesse momento até a ebulição, né, vai aumentar por causa da área de superfície do carbono e vai ser jogada para fora. Então ele fez a reação, e o que tem que se observar basicamente aqui é que, aqui fica meio difícil, mas a ideia seria essa, observar que há uma mudança de coloração aqui dentro, ficou um pouco mais acastanhado a atmosfera aqui do sistema. Então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, certo? Aqui, repetindo, né, ele já fez o experimento, ele vai repetir novamente com um pedaço um pouco maior. Então, observa se dá para ver aqui, nessa parte do tubo, um pouco da mudança da coloração do gás que está ali dentro. Tá legal? Ainda ele está mantendo a quente um pouco com essa proximidade da chama. Isso agora deu para ver. Então, o que você tem que colocar aqui na reação, essa é a maneira correta da observação, é essa reação e esse gás aqui que foi produzido, como a gente já viu lá atrás, alguma coisa foi produzida aqui que reagiu também com o ar atmosférico, ou ela foi produzida direto do próprio ácido nítrico. Tá legal? Então, a gente viu esse cara aparecer no experimento do óxido nítrico com ar atmosférico, isso pode ser uma maneira de produzir ele, e a outra maneira é a partir dessa reação aqui também, certo? Então, não me coloque o ar atmosférico aqui como reagente, tá ok? É só realmente esses dois aqui que são os produtos que podem produzir provavelmente a mesma coisa. Nós vamos dividir essa aula em duas partes para não ficar muito longo, certo? Então, nessa primeira parte a gente encerra aqui, que é os experimentos com NO e com ácido nítrico, e na segunda parte, vai ser disponível já na seguinte vídeo, a gente já vai ver o experimento demonstrativo da amônia, tá legal? Independente da separação e tudo mais, aqui tem mais uma foto de como que ficou no final das contas nessa segunda reação, mas o importante é verificar aqui, tá legal? Essa reação, a dica para o que aconteceu, que você vai preencher aqui, está na formação desse composto. Independente se a gente dividir ou o que você tiver, você viu alguns problemas de segurança durante o procedimento, tá? Então não esqueça, tá legal? Quando estiver no laboratório, usa sempre o bom senso, nunca esqueça, né, que o bom senso é um equipamento de proteção coletiva, e isso porque, se você usa o bom senso, você vai estar fazendo a montagem direita e usando os equipamentos de proteção individual. Como sempre, né, use a teoria que você já viu lá com outro professor para ver isso. Veja o livro, que o texto lá tem alguns indicativos das reações, né? Use o livro, principalmente, o professor como referência, e não os sites da internet, porque às vezes os sites têm coisas erradas, tá legal? Escreva todas as equações, tire a dúvida dos professores, se você tiver dúvida nas equações que você escreveu, e assista novamente o experimento com essas equações em mãos para você poder entender de forma mais completa os experimentos. E daqui a pouco a gente já vai para o próximo vídeo.